Até aos meus 9 anos eu vivia com os meus pais. Pronto, enquanto eu vivia com os meus pais, a minha mãe tinha problemas de alcoolismo, o meu pai tinha problemas com drogas e eu e o meu irmão éramos um pouco criados assim a Deus dará, e estávamos muito tempo na rua. Eu lembro-me de passar muito tempo na rua até à noite, era pequenininha e nós andávamos na rua a brincar. Não tínhamos bem noção, não é? Eu lembro-me de ter 6 anos e andar assim na rua e nós nem tínhamos noção de que aquilo não estava bem, não era normal. Até porque os miúdos nessa altura brincavam muito na rua, não é como agora que os miúdos brincam todos em casa. Só que os outros miúdos iam para casa à hora de jantar e se calhar já não vinham, ou vinham ainda um bocadinho à rua depois do jantar, mas nós ficávamos horas e horas e horas na rua, eu lembro-me disso. Também a relação dos meus pais também não era assim tão boa, eles tinham assim uns problemas às vezes um bocado mais violentos. E pronto, depois os meus pais separaram-se quando eu tinha 9 anos. Eu fui viver para a casa dos meus avós inicialmente e o meu irmão ficou a viver com o meu pai. E a minha mãe foi-se embora para o Alentejo e depois é que trocámos. O meu irmão foi viver para a casa da minha avó e eu fui viver com o meu pai para a casa da namorada dele, que também não foi nada bom para mim, porque eu e ela não nos dávamos bem. Às vezes os filhos têm um bocado de ciúmes das madrastas, mas pronto, eu não gostava dela, até saber que eles estavam envolvidos eu gostava dela, mas depois deixei de gostar, passei a detestá-la mesmo. E lembro-me do meu pai, por 2 vezes pelo menos, bateu-lhe muito. E também não foi, acho que foi assim um bocado traumatizante para mim, apesar de eu não gostar dela, não acho que foi correto. Aos 11 anos o meu pai matou-se, suicidou-se. Foi basicamente onde a minha vida deu uma volta gigante, porque eu tinha uma ligação grande com o meu pai, nós íamos quase todos os fins de semana pescar, gostava muito do meu pai, ele brincava muito comigo, sei lá, tanta coisa, tantas memórias boas que eu tenho com o meu pai, mas também foram poucas, porque eu tinha 11 anos e acabei por não o conhecer como conhecia a minha mãe, não é? Eu sabia muitas histórias da minha mãe, que a minha mãe conversava muito comigo e contava-me muitas coisas da vida dela. Tive outras coisas que depois acabaram, quando o meu pai morreu, acabaram. A presença dele, por exemplo, no colégio, os pais dos miúdos costumavam ir ao colégio ver os miúdos em atuações e eu nunca mais tive ninguém a ver-me em atuação nenhuma. E era sempre o meu pai, e isso custa, não é? E pronto, e o meu pai apoiava-me um bocado nos meus sonhos, mesmo no desporto, que eu adorava desporto, e ele apoiava-me bastante no desporto e nesse aspecto nunca mais tive assim alguém a motivar-me e pronto. E apoio nesse aspecto. Acho que o meu pai, para fazer o que fez, devia estar num desespero enorme, devia estar no fundo do poço, não é? Porque eu lembro-me do meu pai ter entusiasmo pela vida. Nunca consegui entender a razão, não entendo até hoje, mas aceito, pronto, foi a decisão dele. Pronto, depois fiquei a viver inicialmente na casa dos meus tios. Eu era muito difícil, eu era revoltada e imagino que tenha sido difícil para os meus tios também aturar uma miúda que nem sequer era filha deles, né? E eu tinha poucas regras porque pronto, os meus pais não tinham assim tantas regras como os meus tios tinham, e então eu era um bocado bichinho do mato e eles acabaram por ter
que me pôr na casa da minha avó porque não conseguiam lidar comigo. A minha avó realmente fez de mim outra pessoa. Eu era muito revoltada, como disse, e durante muitos anos eu falei muito mal para a minha avó e para a minha família em geral, mas a minha avó realmente se calhar foi a pessoa que sofreu mais com isso. Ela deu-me muito amor. E então nós normalmente as pessoas que são mais chegadas a nós é aquelas que nós tratamos pior. Então eu durante muito tempo eu tratei mal a minha avó. Eu sei que eu falava muito mal para ela, gritava, eu dizia que era má, porque a tinha tratado dessa forma e ela nunca dizia sempre: tu não és má, tu não és nada má, tu nunca foste má, eras revoltada mas nunca foste má. E é verdade, eu também acho que é um bocado verdade isso que ela diz. Eu tinha muita revolta dentro de mim porque a minha vida não foi fácil, mas ela nunca desistiu e então eu vou guardar sempre isso muito bem. Foi ela que me fez tentar melhorar para nunca mais voltar a falar mal para ela e com isso eu consegui ganhar muito mais consciência dos meus defeitos e controlar os meus impulsos. O meu avô nunca me apoiou muito nos meus sonhos, mas ele ia-me ver aos meus concertos e depois eu olhava para ele e ele estava sempre a chorar, sempre. Estava sempre com o lenço a chorar. Então ele queria que eu tivesse um trabalho, ele dizia: a coisa mais sagrada que há na nossa vida é o trabalho. Estava sempre a dizer essas coisas e que o trabalho é que era, mas ele nunca compreendeu que a música, por exemplo, podia ser um trabalho e se calhar se me tivesse incentivado a eu seguir isso, eu tinha se calhar sido um pouco mais lutadora por esses objetivos. Agora estou-me a dedicar um pouco mais, mas talvez se me tivesse dedicado há mais tempo as coisas já estivessem noutro patamar. Então este ano, em janeiro, o meu avô morreu e depois em março morreu a minha avó e se calhar foi mesmo a pior coisa que me aconteceu. Eu ainda não terminei de fazer a música, estou a compor uma música para a minha avó porque é a pessoa mais especial da minha vida, sem dúvida alguma. É o amor da minha vida, então a música chama-se mesmo Biggest Love, que é o maior amor, e é ela, porque ela deu tudo por mim, ela deu tudo por mim. I've never loved anyone like you before. I've never seen a beauty like you anymore. I wish I have told you how much I loved you when I could. I never had a chance to say goodbye when I should. Oh no, hope you can still see me, hope you can guide me, please protect me in this mad world. I promise to fight for me and make you proud of me. I'll be happy, I give you my word. I'm going to tell you everything when I see you again. Everything I've done, every place that I've been. Hold on, biggest love of my life. I wish I could just see your eyes. Biggest love of my life, and hold your hand just one more time. Oh, biggest love of my life. I wish I could just see your eyes. Biggest love of my life, and hold your hand just one more time. Oh no.
Eu acho que a inspiração vem dos sentimentos, as emoções fortes que eu sentir. Depende do que for, mas é sempre, eu acho que aquilo que me motiva a escrever são emoções, sejam elas de que tipo for. Eu acho que aquela que me faz, o sentimento que me faz escrever mais, compor mais, é o amor. Sou uma romântica, é terrível, mas pronto, é o amor, dependendo, há vários tipos de amor, existem vários tipos de amor, e então isso é o que me faz normalmente escrever mais coisas. Era boa quando a minha mãe estava sóbria, era muito boa até, nós dávamos-nos mesmo muito bem, conversávamos horas, passava horas a conversar na sala, no quintal, adorava as nossas conversas. Eu estava poucas vezes com ela, porque ela vivia no Alentejo, depois ela teve uma infecção no sistema nervoso central e veio viver aqui para um lar de idosos, mas era a única opção que nós tínhamos, porque ela precisava de outros cuidados que não precisava antes, e então teve que ir para uma casa dessas. E eu ia lá visitá-la, o meu irmão ia lá muito mais regularmente que eu, e é uma das coisas que me dói hoje em dia, foi a minha mãe ter vindo para aqui, para o pé de mim, e eu não a fui visitar as vezes que deveria ter ido. A minha mãe já se estava a sentir mal há algum tempo, há um mês, e como a minha mãe também, ela durante algum tempo inventava assim algumas coisas para chamar a atenção, então durante algum tempo ninguém acreditou nela, exceto eu acreditava, porque ela dizia que não se sentia bem, e a minha mãe, por acaso, com essas coisas de saúde, não fingia muito, ela até nem gostava muito de ir ao médico, então quando ela estava a dizer que não se sentia bem, eu estava a ficar preocupada. Ela foi para o hospital um dia antes de ter morrido, depois mandaram-na para casa, e depois ela no dia seguinte morreu. Teve um AVC e morreu na casa de banho sozinha. E custou-me, porque eu já estava há um mês sem a ir visitar, e até hoje é uma culpa que vai ficar, eu acho que vai ficar para sempre. Acho que é difícil de esquecer isso. De um momento para o outro nós perdemos as pessoas que mais gostamos, e ficar com o arrependimento, com a culpa, não é um bom sentimento para se viver. Então mais vale, enquanto nós temos as pessoas, dedicar-nos bem a elas, porque o dinheiro é uma coisa que se gasta, o dinheiro é uma coisa que desaparece, e às vezes as pessoas dão muito mais valor ao dinheiro do que às pessoas, mas as pessoas deixam-nos memórias e sentimentos que o dinheiro nunca vai deixar. Memórias e coisas boas, passam-nos ensinamentos, dão-nos amor. Nós devemos aproveitar sempre, sem nos chatearmos, porque quando nós nos chateamos uns com os outros, nós, para além de ficarmos magoados, nós magoamos os outros também, e às vezes ficar magoado em cima de magoado. Há famílias que não se falam, não falam umas com as outras. Quando morrerem é que se vão arrepender, porque é sempre quando as pessoas morrem. Então aquilo que eu aconselho toda a gente é que tentem se dar bem sempre, e não se apeguem tanto às coisas materiais, e que aproveitem mais o amor das famílias, as pessoas importantes para nós. Sinto-me um bocado sozinha às vezes, porque eu e o meu irmão também não temos uma boa relação, então por vezes sinto-me sozinha, claro. É normal. Tinha o meu pai, tinha a minha mãe, tinha o meu avô, tinha a minha avó. Está bem que o meu pai morreu, ainda eu era muito nova, mas tinha isso tudo, e agora vejo-me sem ninguém, sem aquela pessoa que nos liga só para perguntar se nós comemos bem, se essas coisas, essas preocupaçõezinhas eu não tenho isso. Eu gostava de ter uma boa relação com o meu irmão, mas eu acho que era preciso os dois fazerem um grande esforço para nos respeitarmos um ao outro. Eu
por vezes tento, se calhar o meu irmão também tenta por vezes, mas ele tem algumas coisas que eu não gosto, eu também devo ter algumas coisas que ele não gosta e nós tentamos e não conseguimos dar-nos bem. Eu e ele crescemos os dois, se calhar, num ambiente um bocado machista, porque eu também, hoje em dia, já reparo em coisas minhas que são machistas, porque por causa da infância que eu tive, o meu avô não era, coitado dele, foi criado assim, não é? Então as mulheres, eu queria jogar futebol e não podia, porque era mulher, podia-me aleijar, não, tens que ir à escola, então como é que faz à escola se te aleijares? Não, futebol, se eu queria sair, não podia, porque eu era mulher, mas o meu irmão sai, mas o teu irmão é um rapaz, tu és uma menina. Então eu compreendo que ele tenha tido, se calhar, uma educação um bocado machista, então ele acha que me pode dizer tudo aquilo que ele quiser, ele acha que me pode dizer tudo e eu tenho sempre que ouvir e calar, ou porque ele é mais velho, eu não compreendo, mas eu não funciono assim, eu sou logo impulsiva, então se tentam controlar muito a minha vida, eu passo-me e depois nós não conseguimos manter uma relação boa porque discutimos. Eu descobri que gostava de raparigas, quer dizer, eu não descobri que gostava de raparigas, fui descobrindo. Eu tinha sonhos desde miúda, a dar uns beijinhos com as minhas amigas, depois acordava e ficava a pensar o que é isto, porque é que eu estou a sonhar estas coisas, mas desde pequena, e nunca sonhei com rapazes e nunca gostei de rapazes. Eu tentava, eu via as minhas amigas com namorados, eu também queria ter namorados e tentava, tinha este namorado, tinha aquele, dava os beijinhos e com outro, mas pronto, não passava disso. E depois e foi então que depois conheci uma rapariga que era a Inês, que era da minha turma, e apaixonámos-nos e foi com ela. Eu tinha 17 anos nessa altura e pronto, e foi com ela que eu descobri e pronto, e depois percebi que era de raparigas que eu gostava e não fazia sentido tentar. Eu sinto que a sociedade é muito preconceituosa por tudo, porque sou lésbica, porque tenho tatuagens, porque tenho piercings, porque não me visto como uma menina, como se as roupas dissessem, isto é só para meninas, isto é só para meninos. Eu antes ficava um bocado revoltada, houve uma situação já que não me deixaram comer num restaurante por causa das tatuagens, porque o senhor disse que tinha estado lá um casal cheio de tatuagens e que se foram embora sem pagar. Então ele agora, a partir de agora, não vai deixar ninguém com tatuagens entrar no restaurante dele e comer. É um bocado estúpido. Essa é uma das coisas que já me aconteceu, entre muitas outras, ser praticamente sempre mal atendida em todo o lado que vou. Numa loja, qualquer que entre, vem sempre alguém atrás de mim para ver se eu roubo alguma coisa. Ninguém se senta ao meu lado no autocarro, as senhoras até puxam, se eu me sentar ao lado de alguém, as senhoras puxam, as velhotas puxam a mala para o colo ou para o outro lado. Depois tenho histórias para contar, no fundo, é engraçado. Em relação à música, nunca tive apoio de realmente ninguém, mesmo quando a minha mãe apoiava um bocadinho, o meu pai não sabia também desta minha vocação, porque eu na altura também, eu já gostava muito de cantar e dizia que queria ser cantora, mas não tinha as proporções que veio a tomar mais tarde, porque eu também não sabia que tinha, assim, pronto, tanto jeito para isto. Fui cabeleireira desde os meus 19 anos até agora, praticamente. Mas acho que não me identifico já, deixei de me identificar com a profissão, acho que estou a perder as minhas energias numa coisa que não é aquilo que eu tenho mais talento a fazer, então vou-me dedicar àquilo que eu sei fazer melhor e deixar os cabelos para quem tem mais jeito para os cabelos. Eu já não sinto nada, praticamente, por cortar cabelo. Eu sinto pela música, todos os dias eu sinto pela música, eu sinto
por desenhar, mas principalmente pela música. Então a música é aquilo que eu tenho que fazer. Eu acho que é aquilo que eu tenho que me dedicar a 100%. Então eu vou me dedicar à música, assim, com um foco diferente que eu não tinha antes, porque pronto, tinha aquela mentalidade sempre do meu avô, não, tens de trabalhar, tens de ter um trabalho, mas a música pode ser um trabalho. A questão é que se nós nos focarmos e trabalharmos diariamente nesse objetivo, pode-se tornar um trabalho, e é isso que eu quero, é que se torne um trabalho. Eu agora juntei vários membros, vamos formar uma banda e vamos começar a ensaiar em breve e vai ser um sucesso, tenho a certeza. Foi um bocado destrutivo porque nós temos um sonho e às vezes temos noção daquilo que valemos. Há pessoas que têm menos, outras têm mais. Eu acho que eu até achava que valia bastante. E entrei, depois daquele período, entrei numa depressão gigante porque destruiu um bocado os meus sonhos. Foi uma altura um bocado triste, mas durante bastante tempo quis não desistir, mas deixei de acreditar que fosse a algum lado. Mas agora já tenho outra mentalidade e não acredito minimamente naquilo que foi dito ali. Na minha opinião, o fator eliminatório foi a minha imagem. Isto é a minha opinião, vale o que vale. Acho que foi a minha imagem. Eu quis dar tudo naquele bocadinho, eu quis dar o máximo que a minha voz pudesse chegar. Se calhar meti um bocadinho o pé pelas mãos, embora não creio que tenha sido uma prova assim tão má para me eliminar. Tanto que se nós formos ver os comentários que estão no YouTube, por exemplo, é só que praticamente tem muitos comentários desagradáveis também, claro, mas a maioria são comentários positivos. Então eu penso que sim, que o fator eliminatório foi sem dúvida a minha imagem. When the land is dark, when the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long, babe, as you just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, yeah. Nunca acreditem em alguém que vos diz que dançar ou que cantar ou tocar ou o que for não é uma profissão, porque é um trabalho tão digno como os outros, porque muitas pessoas estão nos seus trabalhos e estão com o rádio ligado e estão a ouvir música. Muitas pessoas saem dos seus trabalhos e vão à noite para ir a uma peça de teatro, para ir assistir a um espetáculo de balé. Os artistas estão a trabalhar para o público, também é um trabalho, requer horas e horas de prática, portanto nunca pensem que isso não é algo digno de se fazer e lutem sempre pelos vossos sonhos, porque arte não é toda a gente que faz. Outras profissões quase toda a gente consegue fazer, agora a arte não são todos que fazem. O meu nome é Joana, tenho 33 anos e acredito que em breve o sucesso venha aí para mim. Blow me up with your breath, enslave me with your smile, like I won't even notice, 'cause I'll be living your poison. Look for the right, look for the left,
just can't feel, but I have to keep it real. You own it like you own me. Blow me up with your breath and slay me with your smile. Lies I won't even notice, 'cause I'll be loving your poison, your poison, your poison.